Muito bem, continuando então o nosso curso de Delphi básico, esta é a aula de número 8, e nós vimos na aula passada alguns operadores matemáticos, que é o de adição, de subtração, multiplicação, divisão e o de igual. Como eu disse na outra aula, o sinal de igual no Delphi, ele não pode ser usado aqui, para se atribuir valores a uma variável. Eu não posso, por exemplo, aqui dizer que x é igual a 90 dessa forma. No Delphi, o sinal de igual ele precisa ser usado juntamente com os dois pontos, dessa forma aqui. Tá? Eu tenho ainda o sinal de menor que, o sinal de maior que, ok? O sinal de menor que, no Delphi, ele é usado para comparar valores de variáveis do tipo principalmente numérica. Tá? Então, por exemplo, eu uso aqui uma condição if, verificando if 10 é menor que 20, ok? Da mesma forma, eu posso usar aqui o de maior que. Posso verificar se 10 é maior que 20. Obviamente, isso aqui vai resultar para mim em false. Obviamente, 10 ele não é maior que 20. Então, o que acontece? O operador de menor que e de maior que são usados em funções condicionais. Da mesma forma, eu tenho o menor é igual e tenho o maior que igual. Que esses operadores aqui a gente vai estar vendo na prática quando a gente for estudar loops e estruturas condicionais. Tá? Lembrando que o sinal de adição, o de subtração, multiplicação e divisão no Delphi, eles são conhecidos como operadores matemáticos. Ok? Eu tenho ainda mais aqui um chamado de mod e um chamado div. Tá? E depois, esses operadores aqui são chamados de operadores lógicos, ok? O operador aqui matemático, ainda que a gente não viu, foi o mod. Esse operador mod no Delphi, ele retorna para a gente o resto de uma divisão, tá? Por exemplo, se eu fizer da seguinte forma, eu dizer aqui que a variável x ela é igual, ela recebe mod 10 dividido por 3, o que vai acontecer aqui? Essa variável x ela vai passar a valer 1. Por quê? Porque o mod ele pega o resto da divisão. Então o que acontece? 10 dividido por 3, ok? Daria 3 para cada um e sobraria 1. É dessa forma que eu uso o operador mod. Tá? Nos operadores lógicos, eu ainda tenho o OR, o SHOR, tenho o AND, tenho ainda o NOT, ok? E tenho ainda aqui o de diferente, tá? Isso aqui eu faço uma verificação se um valor ele é diferente. Por exemplo, eu digo que if 10 for diferente de 20, então ele vai executar para mim um bloco de código. Obviamente que 10 ele é diferente de 20. Eu tenho também um NOT, que ela é uma negação. Eu posso fazer aqui
if not 10 mais 20 igual, isso aqui eu coloco entre chaves, if not 10 mais 20 for igual a 50, então ele executa um bloco de código, tá? Obviamente que 10 mais 20 não é igual a 50, então esse código seria verdadeiro, tá? Eu tenho aqui também o OR. O OR serve da seguinte forma. Eu digo if 10 for igual a 10 or 20 igual a 30. Abro e fecho parênteses aqui, abro e fecho parênteses aqui. Então eu verifico if se 10 for igual a 10 ou 20 for igual a 30, então ele executa um bloco de código, tá? Obviamente que 10 é igual a 10 ou 20 é igual a 30. O que acontece? Que 10 é realmente igual a 10 ou 20 igual a 30. 20 não é igual a 30, então ele vai executar o código da mesma forma. Agora, se eu fizer aqui 20 igual a 20, ele não vai executar esse código de forma alguma. Para que essa estrutura aqui de código seja verdadeira, uma das opções aqui tem que estar correta, ok? Eu posso ainda aqui usar o AND. Eu vou deixar isso aqui e vou usar aqui para baixo para a gente manter os dois. Por exemplo, aqui eu posso usar o AND. Então aqui eu verifico da seguinte forma. Se 10 for igual a 10 for igual a 20 e AND 20 for igual a 20, então ele executa um bloco de código. Porém, ele precisa que as duas comparações sejam positivas. Por exemplo, 10 não é igual a 20, porém 20 é igual a 20. Mas como eu pedi que ele me desse se 10 for igual a 20 e 20 for igual a 20, essa operação aqui ela vai trazer um resultado errado, falso, porque 10 não é igual a 20, mas 20 ela é igual a 20. Do contrário do OR. O OR ele testa os dois valores. Por exemplo, 10 é igual a 10. Mas eu pedi aqui e 20 é igual a 10. Eu estou dizendo aqui. Porém, eu disse que se 10 for igual a 10, ou, que é o OR, for 20, or 20 for igual a 10, então ele executa um bloco de código. Esse bloco de código aqui ele será executado. Por quê? Porque 10 ele é igual a 10. 20 não é igual a 10, mas eu disse que poderia ser uma das duas opções. 10 igual a 10 ou 20 igual a 20, igual a 10. Ok? Eu tenho ainda aqui o XOR, tá? O XOR, ele é o exclusivo. Ok? Ele vai fazer o seguinte, para ele precisa que uma das duas, não pode ser as duas, tem que ser uma ou a outra esteja correta. Se eu colocar aqui 10 igual a 10, XOR 20 igual a 20, ele vai me retornar zero disso aqui. Eu não posso usar esse resultado, não vai executar esse bloco de código. Porém, se eu fizer que 10 é igual a 30, XOR 20 igual a 20, aí ele vai executar esse bloco de código. Porque o XOR, eu preciso que um dos dois valores apenas sejam positivos, tá? Não posso ter os dois. Eu preciso que apenas um deles sejam positivos, ok? Bom, esse foi alguns dos operadores que a gente vai usar no Delphi. Na próxima aula a gente vai começar a ver um pouco de estruturas condicionais e loops. E a gente vai usar aqui na prática esses operadores que a gente estudou aqui, tá? Até a próxima aula.